Antes de tudo, galera, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para fortalecer. Tamo junto! Tibia Blackjack, aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Sistema de Blackjack, roleta, Crash Game, High-Low e apostas esportivas. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Todos 100% seguros. Acesse agora, link na descrição. Salve galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de EK Hunt Duel. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar como caça no selo dos Undead Dragon lá na Ferumbras Ascendente, no selo do Ash Falor, local conhecido como Grounds of Undead. Esse é um local alternativo de hunt para quem caça em grupo. Todas as vezes que fui aí, sempre tava vazio, galera. É um local muito bacana. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e seu comentário para fazer o vídeo chegar em mais pessoas. Assim, você ajuda o canal e toda a comunidade tibiana a crescer. Para quem não viu o último vídeo, eu mostrei como fazer o bestiário dos Undead Cave Bear, lá na Lich Hell, uma das montarias mais tops na minha opinião e que é bem cobiçado. Nesse vídeo eu revelo como você achar ele. Então se você tem alguma dúvida sobre isso, não deixa de conferir depois. Galera, o selo de Ash Falor é bem vazio por conta da hunt ser um pouco pesada e chata para alguns. Grande parte dos players não gostam de hunts alternativas e preferem locais cobiçados que dão bastante experiência e profit ao mesmo tempo. Como não ligo muito para nenhum dos dois, acabo testando diversos locais por diversão. E aqui foi um dos locais que achei maneiro demais, galera, porque adoro caçar em qualquer tipo de Dragon. E o Undead Dragon pra mim é um monstro sensacional. Sempre gostei deles. No entanto, que pra quem me acompanhava nas lives, me via bastante lá em Shargon Hideout, a hunt de Undead Dragons debaixo das Fúrias de Oramonde. Tem o vídeo caçando lá para quem tiver interesse. Aqui na Ferumbras é um local bem top para caçar em grupo. E por ser em um local distante e que não dá muita experiência, acaba que ninguém tem vontade de vir aqui. Mas o bacana daqui é que assim como qualquer outro selo da Ferumbras, se você for vir todos os dias aqui, basta ter o cubo. Você caminha bastante para chegar na hunt, mas para sair basta perder o fight e usar o cubo. Se você for vir de vez em quando, dá para sair pelos bosses também. Porém, tem que ficar atento nisso, porque diferente da maioria dos bosses que pode ser feito a cada 24 horas, esses daqui da Ferumbras são a cada 48 horas. Galera, mostrei nos dois últimos vídeos da Ferumbras o caminho para chegar aqui. Para quem tiver dúvidas, é só dar uma olhada neles. Lá eu explico onde tem que usar o cubo nos locais Safe Zone, e por ser um caminho único, não tem erro. Basta enfrentar os monstros ou passar correndo. Chegando na área safe, para vir nos Undead Dragons, basta vir no primeiro teleporte ao lado direito, conforme mostrei no início do vídeo, ou conforme mostro aí na tela. O legal daqui, galera, é que antes de começar a hunt, também tem um local sem monstros. Se precisar bater o cubo ou sair, pode sair ali ao invés de ir na ponte de início. Para vir caçar aqui com o druid, você precisa pelo menos ser level 350. O druid também. O local não é muito difícil se você já tiver acostumado a caçar em dois. Os monstros que vamos enfrentar aqui são Blightwalker, Hellflyer, Undead Dragon e Vexclaw. Aqui é o seguinte, galera. Primeiro de tudo, traga o seu Dwarven Ring e fique usando ele o tempo todo, para você não ficar bêbado. Todo local perigoso como a Ferumbras, que deixe você bêbado, você deve usar o Dwarven Ring para evitar que seja atrapado pelos monstros. Se isso acontecer com o Druid e ele parar no templo, é quase certeza que o Knight vai também. Mas usando o ring, o seu risco abaixa consideravelmente. Uma das coisas que você tem que saber como mage é usar a bomb no pé. Então, para você, druid,
Qualquer coisa que você se sentir inseguro, coloque uma Energy Bomb no pé para os monstros virar no Knight. Sabendo disso e sabendo do limite de cada um, o Knight deve lurar a quantidade que ele aguenta para o seu level. Se você é muito abaixo do meu level, faz o teste da box para ver quantos monstros você aguenta. Nunca entra em uma hunt desconhecida lurando tudo. Vai testando ela para saber como melhorar a hunt. Eu faço isso em todas as hunts que eu não conheço ou que venho de vez em nunca. Se você lurar certinho, são poucas as salas que tem mais de uma box de monstros, então não se preocupe. Basta o Druid e o Knight ficar com o Dwarven Ring para o Char andar certo e o Druid ficar na tela usando o Energy Bomb no pé e curando o Knight. Caso aconteça de alguns monstros passarem por cima da bomb e virar no Druid, tenta sempre fazer o esquema de sair e entrar da bomb para os monstros sair de você. Ou você pode colocar uma segunda bomb do outro lado da tela, para sempre ficar revezando de uma para outra caso isso aconteça. Isso ajuda muito. Só não esquece da cura. Se o Knight ir pro templo, você vai ter que voltar o caminho correndo. E aí fica perigoso se você se apavorar, porque o respawn é bem rápido. Por isso a importância de você conhecer o seu Char e sempre se manter calmo e jogar um pelo outro. Igual um casamento. Quem é casado aí sabe como é. Druid e Knight é a mesma coisa. Um detalhe a mais pro Druid, sempre tenta usar as bombs em diagonal da box, para não ficar na reta da wave dos Undead Dragons, que são bem perigosas, e principalmente da reta do Vexclaw e do Hellflyer. Essas você tem que evitar ao máximo que der, porque irritam acima de 1k. A arma que deve se usar aqui é Energy ou Físico. Dos dois jeitos dá pra caçar muito bem. Hoje eu preferi usar Energy porque eu acho um pouco melhor e porque o Hellflyer são fracos contra esse elemento. E é melhor usar Energy no Undead Dragon do que o Físico por pouca coisa. Falando nisso, caso você tenha os bestiários daqui, dá pra colocar uma Zap no Hellflyer e uma Holy no Undead Dragon como forma de ataque. No Blightwalker compensa colocar uma Wand. Eu não coloquei a Wand nele porque já tava com a Low Blow, por eu ter caçado frequentemente. Mas se você for usar uma arma com crítico, a Low Blow é uma opção sempre. Então como o Blightwalker tava com a Low Blow e eu tava usando uma arma de 2 slots, usando Life Mana, a Low Blow não ativa. Então é como se eu não tivesse colocado nada nele. Mas pra mim não faz muita diferença isso. Eu não coloquei nada no Vexclaw porque tem pouco no respawn. Mas se você quiser, pode colocar uma Freeze nele, ou uma Parry. Caso alguém precise se defender melhor, coloca uma Dodge no Undead Dragon, que é um dos que mais tem no respawn, ou no Hellflyer, que é o que irrita mais. Os itens de proteção que você deve usar aqui são itens de proteção contra Death e Fogo. Eles são bem parecidos. Se você colocar proteção em um deles, o outro passa a ser o que dá mais dano em você. A experiência daqui não é muito alta, mas por ser um local sempre vazio e alternativo, se torna bem interessante por causa do alto profit daqui. A experiência ficou em torno de 3.9 kk/hora no 150%, enquanto o profit ficou na faixa de 600 kk/hora para cada um. No meu ponto de vista, para quem curte farmar, é um ótimo profit, por ser sempre uma hunt vazia. Pena que para chegar aqui é meio complicado, mas vale a pena. Um detalhe importantíssimo pro Knight é que sempre que os monstros estiverem próximos de morrerem, usa o Esheta Reis para eles não correr, e isso ajuda bastante. No mais, galera, tenho certeza que aqui é uma hunt que vocês vão gostar. Os monstros são bacana, dão profit, e se você caçar certinho, dá pra fazer até um pouco mais de experiência do que eu fiz. Se manter a constância nesse local, se torna um local alternativo bem atrativo para muitos. Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e seu comentário para aumentar a relevância dele no YouTube. Se quiser contribuir sugerindo temas, basta me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem. Caso queira que seu nome não seja divulgado no vídeo, deixa um nome fictício para mim. E caso queira contribuir com o canal financeiramente, os links de apoio estão na descrição desse vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do nosso grupo de membros, que ajuda você com suas dúvidas do Tibia no dia a dia. Para quem precisar de Tibia Coins, é só comprar no Moedas pelo meu link na descrição, com a melhor qualidade e segurança do mercado. Tamo junto!